Passo agora, ansiosamente, a palavra para a desembargadora Rosemarie Dietrich Pimpão, que é desembargadora no TRT da 9ª Região, Paraná, é gestora regional e nacional, representando a região sul do país, foi diretora da escola judicial daquele tribunal, sua vice-presidente e presidente. Então, com a palavra, desembargadora, é também com grande alegria que a recebemos aqui no nosso evento. Que minhas primeiras palavras sejam para endereçar um abraço fraterno, carinhoso a esses adolescentes, aprendizes, destinatários de toda a nossa luta. Agradeço a indicação pelo desembargador João Batista, a quem estimo, se estiver nos assistindo, as melhoras e a sua completa convalescença. Agradeço também aos presidentes deste tribunal, de ontem, de hoje e de sempre, nos nomes do desembargador Samuel, desembargador Flávio, que foi contemporâneo à minha época, e desembargadora Ana Marílias. E agradeço, sobretudo, aos meus parceiros de gestão do Programa do Combate ao Trabalho Infantil, o desembargador Zéu, na região Nordeste, a desembargadora Ziula, amiga fraterna, na região Norte, o desembargador João Batista, na região Sudoeste. E eu, cumprimentando a todos, eu compartilho com os ilustres presentes o regozijo de participar desse 2º seminário do combate ao trabalho infantil no Santuário Nacional de Aparecida, compartilhando também a minha missão como gestora nacional para a região sul do PCTIR, para que demos concretude ao artigo 227 da Constituição, tão esquecido, no que concerne a proteção integral, prioritária e absoluta das crianças. A ambiência em que se desenvolve o presente seminário é inspiradora quanto à fé que me move e que deve mover a todos nós na luta para combater essa gravíssima situação gerada pelo trabalho infantil, que vilipendia direitos fundamentais de nossas crianças e adolescentes, comprometendo sua dignidade, presente e futura, e comprometendo, de conseguinte, a nossa dignidade enquanto cidadãos e sociedade. Firme na fé e na esperança por dias melhores e pela erradicação do trabalho infantil, eu concitaria os presentes a compartilharmos desse sonho e das ações que trago aqui do PCTIR da 9ª Região para construir. O Papa Francisco adverte que, como adultos, não podemos roubar das crianças a capacidade de sonhar. Insiste que procuremos favorecer um contexto de esperança, onde os seus sonhos cresçam e se compartilhem. Um sonho compartilhado abre o caminho para um novo modo de viver. E nessa diapasão, concretizando este ideal, a nossa Federação da Agricultura do Estado do Paraná e o Senar proporcionam anualmente um concurso de redação para as escolas dos municípios paranaenses e para aqueles aprendizes rurais, sendo que o tema deste ano é o atualíssimo ECG, Encorajando Sonhos e Gerações. Assim, que bom estarmos aqui juntos, mais uma vez, mantendo-nos unidos por um sonho e distante da cumplicidade do silêncio, unindo vozes, forças, pensamentos e ações,
Por ser ouvida por esse seleto grupo, é possível antever, desde logo, dias melhores. Na gestão do PCTIR, e considerando o dever constitucional de proteção integral e prioritária da criança e do adolescente, e que surge a missão de atuar com a finalidade primeira, de conclamar a sociedade para a necessidade de mudança do conhecido paradigma que subjaz na coletividade, segundo o qual é melhor trabalhar do que roubar, substituindo pelo é melhor estudar do que trabalhar. É um mito que não corresponde à realidade e por isso precisa ser extirpado. A crença no imaginário da sociedade brasileira de que o trabalho não mata ninguém. Sabemos que é uma inverdade porque ele mata, sim, escraviza, subtrai as oportunidades, compromete o desenvolvimento físico e emocional, limitando o intelecto do indivíduo em desenvolvimento. Parcela significativa das crianças e adolescentes envolvidos em atividades criminais começou a trabalhar precocemente. A metade desses pequenos trabalhadores em situação de trabalho infantil ainda se encontra em trabalho perigoso. Daí os altos índices de acidente de trabalho se apresentarem superiores entre os jovens e crianças, pois lhes falta o discernimento para evitar riscos. Morrem crianças em situação de trabalho infantil. A ministra Kátia Arruda, anterior coordenadora do nosso programa do combate ao trabalho infantil, e aproveito para também, assim, estender os cumprimentos para os meus antecessores gestores, desembargador Ricardo Tadeu e desembargador Oliva, para que, nesta reportagem, dizendo que 4 crianças morrem por mês no Brasil em decorrência de trabalho infantil e de acidentes de trabalho em crianças em situação de trabalho infantil. E no cenário pós-pandemia, que instituiu essa crise econômica global, parece termos nos distanciado ainda mais da erradicação do trabalho infantil, sintoma de nossas já profundas desigualdades e da falta de coesão social. A Justiça do Trabalho tem avançado significativamente em ações de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, inclusive diante da adesão pelo nosso TRT da 9ª Região ao Pacto Global das Nações Unidas, já para a Agenda 2030, já em março do ano 2000, empreendendo a implementação de medidas que visam a concretização da meta 8.7 do Pacto Global, a qual conclama os Estados a tomarem medidas imediatas e eficazes para garantir a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil e até 2025, por fim ao trabalho infantil em todas as suas formas, conforme o compromisso assumido pela OIT. Urge, pois, conscientizar a sociedade, fiscalizar e punir, inclusive tipificando como crime. Na esteira dessas medidas reclamadas pelas Nações Unidas, o PCTIR do Paraná tem investido nas seguintes ações: a articulação e mobilização das frentes parlamentares em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, concitando seus parlamentares para a conscientização da sociedade de que o lugar de criança é na escola e para a adoção de políticas públicas efetivas também para o entorno familiar. Tem suscitado o estímulo à educação em tempo integral, agora já ditado pelo governo. Mas, como dizia a nossa promotora antes ouvida, era sempre agendar com os prefeitos, com os secretários de educação, implorando por escola em tempo integral e sempre se submetendo às agendas complicadas dos políticos, que para esse tema ainda tem bastante recalcitrância. O fortalecimento das redes de proteção e das parcerias com os profissionais da educação, assistentes sociais de saúde e conselheiros tutelares. Sobre as redes de proteção, tivemos a esplêndida explanação do
nosso mentor Zé Palmeira, a mobilização, a articulação, a conscientização da sociedade civil, o combate ao trabalho infantil, estimulando o Instituto da Aprendizagem como ferramenta importante para o enfrentamento dessa chaga social, garantindo que o tema se mantenha na agenda pública nacional e internacional como uma questão prioritária para o conjunto das políticas públicas. A promoção de ações interdisciplinares entre as instâncias do poder público para o enfrentamento do trabalho infantil, conforme o TRT da 9ª Região vem de realizar mediante termo de cooperação interinstitucional com o Tribunal de Justiça do Paraná, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Secretaria do Trabalho, no sentido de implementar aprendizagem aos jovens em casas de acolhimento, que, como se disse, aos 18 anos não mais lá podem permanecer, sendo cooptados pelo tráfico ou incidindo em criminalidade. O encaminhamento da aprendizagem para os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, mediante contratação por empresas e também pelo poder público, que contribui para alavancar o aprendizado para o mundo do trabalho, aumentar a escolaridade e assegurar o direito ao aprendizado constante. A integração dos movimentos sociais, as ONGs e organizações governamentais, o fortalecimento das redes de proteção à criança, em especial dos conselheiros tutelares, quanto à sua implantação em todos os municípios e capacitação para o exercício da função com remuneração adequada e direitos trabalhistas assegurados. A Defensoria Pública tem sido uma parceira inconteste nesse termo de cooperação interinstitucional. A distribuição, que até agora não ocorreu, mas que o desembargador Marcelo me assegurou que ocorreria até amanhã, de ecobags e pins como esses, lembrando, distribuídos aos doutos senhores e aos aprendizes, contemplam singela contribuição para ações mais sustentáveis e, principalmente, lembranças do compartilhar de um ideal de luta por um Brasil mais humano, fraterno e solidário, notadamente em face da proteção integral e absoluta de nossas crianças e adolescentes. Dentre as diversas ações do PCTIR, destaca-se aquelas relativas à aprendizagem. O conhecimento adquirido ao longo do tempo, desde a implementação da aprendizagem no Brasil, revela de forma inquestionável a sua relevância para a eliminação progressiva do trabalho infantil. Quiçá mais adequado usar o vocábulo essencialidade e não relevância. Se a maior parte do trabalho infantil em nosso país se concentra na faixa etária passível de implementação da aprendizagem, a aprendizagem é o caminho seguro e sustentável para a erradicação do trabalho infantil. Conquanto que se disse até aqui seja assente, ao menos entre nós da Justiça do Trabalho, não é demasiado rememorar, dia após dia, que existe sim solução para a grave chaga social do trabalho precoce. Sabe-se que implementar a aprendizagem de forma efetiva e célere é um grande desafio, um desafio superlativo. Porém, a resistência de todas as dimensões da sociedade, especialmente nos segmentos que devem, por força de lei, implementar o Instituto. Há resistência também do próprio poder público em suas múltiplas esferas. É preciso trazer a implementação da aprendizagem também para os tribunais do trabalho, para as procuradorias do Ministério do Trabalho, para o Ministério Público Estadual e todos os outros órgãos públicos, para darmos o exemplo desta atitude. A cultura sobre o tema contribui pouco para a solução do problema, máxima a falta de clareza sobre o Instituto da Aprendizagem. Imperativo encontrar formas de se fazer entender e assim contribuir para que a sociedade compreenda que a erradicação do trabalho infantil passa, em boa medida, pela aprendizagem. A partir dessas premissas, essencialidade da aprendizagem, a grande dificuldade em sua implementação efetiva,
a serem adotadas como mantras, temos que voltar os olhos para as estratégias passíveis de implementação. Dentre as diversas ações que se destacam na aprendizagem do Estado do Paraná, eu salientaria aprendizagens exitosas, como a Banda Filarmônica da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, na cota social, a aprendizagem do Senar para o setor agrícola e o projeto O Tempo de Despertar do promotor de justiça em Araucária. E o nosso termo interinstitucional, que tem dado grande êxito com relação aos jovens em casas de acolhimento e que estão prestando serviços por conta de que as duas empresas, a Madeiro e o supermercado Condor, elas estavam devedoras das cotas de aprendizagem. A Secretaria do Trabalho de então nos forneceu a lista. E o Condor, em reuniões, no meu gabinete, eu mesma fazia, o Condor prometeu e cumpriu a implementação da aprendizagem na cota máxima nos seus supermercados. E a Madeiro, à época, não era tão grande assim, os dois foi antes da pandemia. O Madeiro não gostaria que fosse efetuada lá a aprendizagem, invocando uma série de medidas sanitárias que eu até não as discuti, eu queria vê-lo implementando a sua cota. Então, o Tribunal de Justiça, não foi o Tribunal do Trabalho, foi o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que nos socorreu e agasalhou 150 jovens em casas de acolhimento. Então, é preciso que nós possamos trazer a aprendizagem para dentro dos nossos muros também. A Banda Filarmônica da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, dentre as diversas organizações da sociedade civil, regulamentada pela Lei 13.019, que cumpre relevante papel no fomento e fortalecimento dos contratos de aprendizagem no Estado do Paraná, destaca-se a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu. Ela iniciou-se de uma maneira bastante singela. Após deparar-se com crianças engraxando sapatos e dormindo na rua, a então primeira-dama do município de Foz do Iguaçu, Léa Leone Viana, acolheu 8 meninos que viviam sem amparo na sede da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, acolheu em sua casa. Surgindo a partir daí, a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de julho de 1977. A associação com estrutura administrativa composta por 18 membros da sociedade civil. Inicialmente, o sistema assemelhava-se ao ecotismo, em que os adolescentes recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentas. Em 2001, o Ministério Público sempre atento, em 2001 a organização assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho, no qual se comprometeu a promover a formação técnico-profissional de adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos, das regiões do município de Foz do Iguaçu, a fim de atender os artigos 62 e 69 do ECA e a Lei 10.097 de 2001, com o artigo 227 da Constituição. A proposta pedagógica visa principalmente promover a descoberta e o máximo desenvolvimento das potencialidades profissionais, sociais, culturais e pessoais do aprendiz, mediante formação técnico-profissional do programa de aprendizagem, incentivando a permanência na escola e no mundo formal do trabalho pela aprendizagem com seus direitos trabalhistas e previdenciários assegurados, e priorizando os adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social já no seu processo seletivo. O programa de aprendizagem profissional oferece atividades complementares, orientação escolar, oficina de música, alimentação, atendimento psicossocial e incentivo à leitura, ao esporte e ao lazer. A equipe interdisciplinar da instituição comporta assistentes sociais, advogado, nutricionista, e a instituição desenvolveu diversos projetos aprovados pelos fundos da criança e do adolescente municipal e estadual. Lançou o projeto Aprendiz Poesia e, em regra, os aprendizes da Guarda Mirim são alocados junto aos empregadores parceiros da instituição. Dentre os principais parceiros da Guarda Mirim de Foz, estão mais de 100 estabelecimentos contratantes de Foz do Iguaçu e da região.
lá fazem o dever de casa, ao que tudo indica. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu também tem cota de aprendizagem. Furnas, centrais elétricas. Itaipu Binacional, gostaria que a cota fosse maior, mas provavelmente porque a mão de obra fica mais barata, né? E a Justiça Federal da 4ª Região também. A Procuradoria Regional do Trabalho do Ministério Público do Trabalho da 9ª Região e o município, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, contrata aprendizes. E esse programa da Guarda Mirim é desenvolvido em especial para adolescentes que se encontram, como se diz, em vulnerabilidade social. Pressupõe os diversos dilemas enfrentados na adolescência pelo aprendiz em um contexto de múltiplas lacunas no plano socioeconômico, educacional e de políticas públicas efetivas. Eu incursiono aqui pelas horas-aula, pelos dias, mas após a primeira seleção, os jovens ingressam no chamado contraturno social, que visa maior permanência e interação entre os adolescentes mediante atividades que fortalecem o convívio. Eu penso que isso aproximaria aquilo que nós tanto queremos, que é a pré-aprendizagem, para nivelar os aprendizes. Esses adolescentes são atendidos no contraturno e encaminhados a entrevistas nos diversos estabelecimentos parceiros e, depois de contratados como aprendizes, deixam de participar das atividades do contraturno. Ultrapassam, por assim dizer, a pré-aprendizagem. Durante todo o período, os adolescentes fruem dos serviços prestados na Guarda Mirim, cuja sede conta com oficina de música, refeitório e cozinha. Várias vezes almocei lá, uma comida muito diferenciada. Ginásio de esportes, instrumentos musicais, computadores, laboratório de informática. Obtém atendimento social e psicológico. E os temas abordados são pertinentes a situações do cotidiano, como bullying, depressão, automutilação, suicídio, gravidez, drogadição, diagnósticos, questionários, diversidade e preparação para entrevistas, abordados em sala de aula, rodas de conversa, debates, filmes e atividades externas. Ela obteve, nesse contexto, existem empresas que possuem determinadas particularidades da atividade ou do local de trabalho que constituem obstáculo à realização de aulas práticas pelos aprendizes, como as que mantêm atividades perigosas ou insalubres, ou ainda incompatíveis. E nesse conceito indeterminado de incompatíveis, nós temos colocado bastante aprendizes, com a fase de desenvolvimento biopsicossocial dos adolescentes. Não é permitido que adolescentes realizem as aulas práticas nesses locais. A Guarda Mirim mantém, então, uma oficina de música, que acolhe os jovens contratados por essas empresas para a realização de atividades culturais práticas. Resultado dessa atividade é a Banda Filarmônica da Guarda Mirim, formada por 40 jovens, sendo 25 aprendizes e outros voluntários. Desembargador Zéu e desembargador Oliva, o desembargador Ricardo Tadeu, já tiveram a oportunidade de ouvir as magníficas notas musicais desta Banda Filarmônica. E ela já foi premiada várias vezes, inclusive internacionalmente. Eu estou aqui pulando bastante toda a dissecação dessa atividade para que eu observe o meu tempo. O desembargador Marcelo está sendo muito generoso. Em 2020, a organização formalizou o contrato também com a Secretaria do Estado de Justiça, Família e Trabalho para desenvolver a formação técnico-profissional para adolescentes do sistema socioeducativo, encerrada em 2023, após a finalização dos contratos de aprendizagem. Outro exemplo de aprendizagem exitosa no Paraná é a aprendizagem do Senar. Ele desenvolve e dissemina metodologia educacional própria para a realização da educação profissional rural e da promoção social em todo o Brasil, nos ambientes do trabalho rural, como agroindústrias, laticínios, usinas, pastagens, viveiros, currais, plantações. A metodologia desenvolve estratégias que conjugam teoria e prática para jovens e adultos, observando a experiência do educando e a atuação do educador, possibilitando ainda que o participante contextualize e aplique de forma efetiva e eficaz as suas competências, tanto nos exercícios laborais quanto na vida em sociedade.
O Senar utiliza o sistema de metodologia ativa para desenvolver as habilidades dos jovens e adultos e, por meio de atividades que conjugam a teoria e a prática, possibilita que os participantes do curso contextualizem e apliquem os conhecimentos adquiridos na vida profissional e em sociedade. Podem participar dos cursos jovens que tenham entre 18 e 24 anos, que tenham concluído ou estejam cursando regularmente o ensino fundamental ou médio, sendo dada preferência àqueles que possuem vínculo com o meio rural. São fornecidos cursos que têm em média 800 horas e em até 12 meses, e aqui eu explano todo o conteúdo prático, e na prática do curso, as atividades acontecem nas instalações das empresas ou em ambiente laboratorial orientadas por um monitor, sob responsabilidade da empresa, sendo enaltecido o processo de aprendizagem e não a produção no trabalho. De acordo com números compilados pelo Instituto Paranaense do Desenvolvimento Econômico, são 210 mil jovens em áreas rurais em 2010, em 311 municípios do Estado. A par de políticas públicas para coibir a evasão dos jovens no meio rural, um projeto destaca-se, que é o Programa Jovem Agricultor Aprendiz, criado em 2005 pelo Senar Paraná. Atualmente, são 170 turmas com jovens de 14 a 18 anos, por todo o Estado, contando com 80 instrutores e professores. E, havendo interesse, propõe-se um novo módulo em termos específicos, como bovinocultura, leiteria, mecanização, fruticultura, olericultura, piscicultura, dentre outros. São jovens que passam a se sentir preparados, muitos deles tornando-se agrônomos, veterinários e zootecnistas. Embora não haja um estudo estatístico ainda dessas transformações, são muitos os casos e merecem destaque. Outro projeto do Paraná, e esse tem bem a atuação do Ministério Público Estadual, que pena que a promotora não está aqui, são as ações que ela diz empreender aqui, são empreendidas com grande sucesso desde 2016, na 2ª Vara de Infância e Juventude da Araucária, sob a coordenação da excelência do promotor de justiça, Dr. Davi Kerber de Aguiar, na inclusão e ressocialização dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, e merecem todo o destaque, contribuindo para quebrando o ciclo da pobreza e de formação de novas gerações. Em conflito com a lei, o projeto foi resultado de parceria do Ministério Público do Trabalho, o município de Araucária e Senai, e oportuniza a adolescentes egressos de medidas socioeducativas a matrícula e a frequência em cursos profissionalizantes, além de inclusão adequada no mundo do trabalho por intermédio da aprendizagem nas indústrias locais. O termo interinstitucional eu já coloquei aqui, e nós estamos também colocando para, agora com a Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, a aprendizagem para aqueles egressos de medidas socioeducativas. Mas agora, o que está me movendo com muita alegria nessa atividade é que está sendo construído por nossa presidente do TRT da 9ª Região e presidente do Coleprecor, a desembargadora Ana Carolina Zaina, e o apoio do Programa do Combate ao Trabalho Infantil, o termo de cooperação internacional para a Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, para conscientizar e, sobretudo, fiscalizar e punir a exploração sexual das crianças e adolescentes naquelas regiões fronteiriças. Também com a participação da Itaipu, Itamaraty, como prometido pelo ministro Valadão. Ele disse que tem um adido do Itamaraty no TST que pode nos auxiliar, porque envolve o governo federal, né? E também a Itaipu. Agora, também solicitaria a douta Catarina que apoiasse com o fórum essa empreitada, porque ela não vai ser fácil, a resistência é bem grande. Então, vejo que tem um caminho difícil e desafiador a ser percorrido, porém, resta-nos caminhar e caminhar. Como ensina a nossa doce poetisa paranaense Helena Collodi, para quem viaje e caminha em direção ao sol, será sempre madrugada.
parabenizo a desembargadora Rosemarie por sua brilhante exposição. Eu fiquei impressionado com o volume de ações no TRT 9, porque eu fico pensando se há 10 anos atrás nós teríamos esse volume. Não é? Como há no âmbito da Justiça do Trabalho essa transformação em uma década, o dinamismo nosso dos magistrados do trabalho, se chegando à rede, primeiro não sendo muito conhecidos naquele ambiente, mas às vezes com cerimônia, às vezes com menor cerimônia, nós fomos nos inserindo ali, e hoje é impressionante o que a gente vê, as experiências que o doutor Zé trouxe aqui do Nordeste, a doutora Rosemarie nos traz do Sul, a nossa atuação aqui no Sudeste é de impressionar, e eu fico projetando isso para mais 10 anos, não é? Eu acho que o futuro ainda será muito melhor com a nossa atuação no âmbito da Justiça do Trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns.